gold is lost. Everything is lost. The Black One has fallen from the sky, the towers in ruins lie. The enemy is within, everywhere, and with him the light. Soon they will be here. Go now, my lord, while there is time. There are places below. And you know them too. I'll release thee. Go. My servant you'll be for all time. As you command, my king. I had a part in everything. Twice I destroyed the light and twice I failed. I left ruin behind me when I returned, but I also carried ruin with me. She, the mistress of her own lust. Maigovana e meus amigos Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Enfim, chegou o grande dia! E é um dia histórico, senhoras e senhores desse nobre canal. Hoje vamos começar a falar de um assunto pedido por muita gente. Vamos analisar o CD Nightfall in the Middle-earth do Blind Guardian! Mas antes de começar, já deixa o seu like nesse vídeo porque ele vai ser top! E se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal e já clica no sininho para ativar as notificações e ficarem sabendo toda vez que sair um vídeo novo no TT, hein? Pra quem tá caindo de paraquedas e nunca ouviu falar no Blind, eles são uma banda alemã que começou em 85. No começo, a banda se chamava Lucifer's Heritage, mas aí, inspirados por um álbum do Fates Warning chamado Awaken the Guardian, eles trocaram o nome para Blind Guardian. E foi com esse nome que eles gravaram o primeiro disco, Battalions of Fear. Desde o segundo disco que eles começaram a buscar um pouquinho de interferência de instrumentação orquestrada nas músicas, né, na hora que eles iam gravar. E essa orquestração, somada com o vocal inconfundível do Hansi Kirsch, as guitarras gêmeas espetaculares de timbres totalmente característicos e aquele bumbo duplo, dão o tom do som do heavy metal melódico meio power ali do Blind Guardian. E o legal é que os caras são fissurados em universos fantásticos, histórias de fantasia, e as músicas deles estão recheadas desse tipo de coisa, não só de Tolkien, de outros universos também. Mas vamos focar aqui, senão eu vou acabar sendo linchado se eu demorar demais, né? E esse disco do qual a gente vai falar hoje, pra mim é a obra-prima dos caras. Eu sou fanzaço da banda, gosto de quase tudo que os caras fizeram, mas nenhum mexeu tanto comigo quanto esse. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Blind chama esse de o melhor disco de todos. Em 2018 saiu uma versão remasterizada e remixada desse disco, que trouxe uma faixa nova que foi gravada na mesma época que eles gravaram originalmente. Fiquem tranquilos que a gente vai falar dessa faixa nova aqui também, tá? O Nightfall é de 98 e é inteirinho inspirado no Silmarillion. São 22 faixas, sendo que 11 são músicas e 11 são interlúdios. Desses interlúdios, alguns são pequenas músicas, outros são falas, diálogos ou alguns são só ruídos mesmo. Essa pegada de fazer um disco cheio de interlúdios é muito bacana. E naquela época não era uma prática tão comum assim. E que continua não sendo tão comum assim hoje em dia, fala a verdade. E olha só essa curiosidade. O Hansi Kirsch, numa entrevista uma vez, falou que eles quiseram contar a história do Silmarillion acontecendo pela perspectiva do Maglor, que é aquele filho do Fëanor que é meio bardo e tal. Ou seja, é como se o Maglor quem tivesse escrito as letras do disco, mesmo que ele não tivesse presente em tudo que aconteceu nas histórias. E a gente vai falar das faixas na ordem em que elas aparecem no disco, tá? As músicas começam na época da destruição das duas árvores e elas vão até a Guerra da Ira. Só que o disco não segue a ordem cronológica da história! Bom, quase segue, mas não segue. E o melhor jeito de exemplificar isso é começando pelo começo, que na verdade é o final da história. A introdução do disco se chama War of Wrath,
que vocês ouviram inteirinha no começo desse TT. É a Guerra da Ira, galera. A Guerra da Ira foi a última das guerras que aconteceram em Beleriand, quando o exército dos Valar veio pra cima do Morgoth. Aí eles arrebentaram com tudo quanto era servidor do Senhor do Sombrio e ainda mandaram o cara pra fora dos círculos de Arda pra nunca mais voltar. Ou seja, o disco começa com o final da história. Só que esse aí não é o final da história propriamente dito. Ele traz tipo um audiodrama feito pelo pessoal para servir de introdução, que traz um diálogo que acontece entre o Sauron e o Morgoth. Esse diálogo não tem nos livros, mas poderia muito bem ter acontecido, né? Nesse papo, o Sauron chega pro mestre dele e pede para ele fugir para os lugares mais profundos da fortaleza, porque o inimigo, ou seja, o exército dos Valar, chegou e já tá tomando conta ali de Angband. Enquanto ele vai relatando que eles já perderam tudo, o Sauron inclusive cita o Ancalagon, sabia? The Black One has fallen from the sky, the towers in ruins lie. Aquele que é negro caiu do céu e as torres em ruínas jazem. Isso é uma menção à morte de Ancalagon, o Negro, o maior dos dragões alados de Morgoth, que quando foi derrotado pelo Eärendil caiu. E quando ele caiu, quebrou as Thangorodrim, que eram as torres montanhas que eram a entrada da fortaleza do Senhor da Escuridão. E para saber tudo sobre Ancalagon, seu tamanho, sua história e todas as polêmicas que ele gera até hoje em discussões intermináveis entre os fãs de Tolkien, assista ao TT15! E participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde lá no Facebook, porque sempre tem uma discussãozinha sobre isso lá. E depois de falar, ih mestre, lascou, foge, tem um monte de lugar lá embaixo pra onde ir e tal, o Sauron é interrompido pelo Morgoth, que diz: E você os conhece também. O que será que o Blind quis dizer com isso? Será que eles quiseram dizer que o Sauron, por também conhecer esses lugares profundos, poderia vir a trair o Morgoth caso ele fosse apanhado? Não sei, só podemos supor. Eu pesquisei bastante sobre isso, mas eu não achei nada. Então se alguém souber de alguma coisa, escreve aqui embaixo nos comentários. Depois disso, o Morgoth libera o Sauron e fala pra ele ir embora. E a gente sabe o que o Sauron fez, né, depois que ele foi embora. Mas isso é assunto para outros TTs. Aí o Morgoth fica lá se lamentando e tal. Aí ele fala: 2 vezes destruí a luz e 2 vezes falhei. A primeira vez que ele destruiu a luz foi quando ele derrubou as 2 grandes lâmpadas, Illuin e Ormal, que serviam para iluminar toda a Terra-média antes das árvores, antes da Primeira Era, lá no começo da história de Arda. E a segunda vez foi junto com o Goliant, quando eles destruíram as 2 árvores lá em Valinor. Mas então ele destruiu, não destruiu? 2 vezes destruiu? Como assim ele falhou? Eu acho que aqui o que rola é que ele admitiu que não adiantou nada ele ter destruído as luzes, porque quando ele destruiu os pilares, os Valar foram lá e fizeram as árvores. E quando ele e um Goliant destruíram as 2 árvores, os Valar foram lá e fizeram o Sol e a Lua. Então sempre teve uma luz de uma forma ou outra. E vocês, o que acham disso? Concordam, discordam? Comenta aí embaixo, galera! Aí o Morgoth termina falando que ele sempre deixou ruína por onde ele passou e que ela veio com ele. E aí ele fala uma frase de efeito sensacional. Ela, a senhora de sua própria luxúria. Essa frase é tão boa que depois que ele fala isso já emenda na próxima música que chega com tudo, quebrando tudo, pesadaça. Alexandre, pera... Respira. Nessa frase, ele está dizendo que a ruína é senhora da sua própria luxúria. Só que ele também está querendo botar mais um personagem aí, que seria um Goliant. Como se um Goliant fosse a senhora da sua própria luxúria também. Ué, como assim? O que um Goliant tem a ver com isso? O que ela tem a ver com esse papo do Sauron e dele? Nada. Mas ela tem a ver com a próxima música. Por isso que fechar o texto de War of Wrath é perfeito desse jeito, porque eles já deixam um gancho sensacional para a próxima música. Com isso, eles estão juntando o final com o começo da história. A segunda faixa e primeira música do disco é Into the Storm, uma baita sonzeira que tem tudo de bom que o Blind tem a oferecer. Guitarras gêmeas espetaculares, esse vocal inconfundível do Hansi Kirsch, coral, instrumento de orquestra, bumbo duplo, pesadaça, ela é genial, cara, é simplesmente genial.
E o tema combina perfeitamente com a melodia, a harmonia e o ritmo dessa sonzeira. A letra fala de Morgoth cobiçando a Silmarils, das discussões dele com Golem sobre o pagamento dela, e deixa entender que eles já destruíram as árvores. Enquanto as estrofes vão falando disso tudo, o refrão já traz uma coisa diferente. Oi? Sério? Diferente? Não é sobre o Morgoth e Ungoliant? Sim! Digo, não. Temos aqui alguns indícios de que a letra do refrão fala sobre os Noldor. E não de todos os Noldor, só daqueles que atravessaram o Estreito do Helcaraxe. Vamos lá ouvir o refrão. Indício número 1. We are following the will of the One. Nós estamos seguindo a vontade do Um. Então, tá vendo como não tem lógica falar do Morgoth e do Ungoliant? Porque que nós? A Ungoliant tá seguindo a vontade do Morgoth? O Morgoth tá seguindo a vontade de outra pessoa que não seja ele? Entende? Não tem nós no Morgoth e no Ungoliant. E esse a vontade do Um? Não é qualquer um, é of the One, do Um. Quem é esse o Um? O único que era chamado assim em Arda era Eru. Ilúvatar, o Uno. We, ou seja, nós estamos seguindo a vontade do Um, ou seja, Eru. Pô, mas os elfos cantarem isso depois do fratricídio de Alqualond e tudo mais é meio bizarro, né? Então, pode ser também que esse The One seja o Fëanor. Em todo caso, nós estamos indo através da escuridão dentro da tempestade. Tempestade? Mas que tempestade, homem! Tcharam! É por causa desse trechinho que eu acho que o Blind fala dos Noldor nesse refrão. Mais ainda do que seguindo a vontade do Um. No Helcaraxe rolavam altas tempestades de gelo pungente. E tava escuro, porque só tinha a luz das estrelas. E o verso final do refrão, Lord I mean, Senhor, eu sou o mal. Cara, você imagina o Morgoth, sei lá, rezando pra Eru, falando isso, eu sou o mal? Ah, mas pode ser que seja um Ungoliant falando pro Morgoth, Senhor, eu sou o mal. Errado! A Ungoliant nunca tratou o Morgoth como o senhor dela. Muito pelo contrário, ela só foi destruir a luz das árvores que estava buscando se saciar. Ela tinha uma fome insaciável, lembra? E além disso, ela trabalhou para ele, mas exigiu pagamento. Portanto, esse refrão não fala de Morgoth e de Ungoliant, como eu já li por aí em alguns lugares. É, galera, é o TT quebrando mais um paradigma! E dessa vez, do mundo do metal! Então esse Lord I mean é dos elfos falando pra Eru? Provavelmente. Imagina, os caras foram contra a vontade dos Valar, mataram os Teleri em Alqualond, foram contra a vontade de Eru, e mesmo assim ainda encararam aquelas tempestades no lugar mais frio de Arda, só pra não dar o braço a torcer, só pra se continuar com as ideias egoístas deles. Na prática, os Noldor eram muito orgulhosos. Eles eram tão orgulhosos que nunca iam dizer em voz alta uma coisa dessa, tipo, Senhor, eu sou o mal. Mas quem garante que eles não dissessem esse tipo de coisa lá dentro do coração deles, lá no seu íntimo, né, numa conversa com Eru? Esse tipo de coisa que nem o Blind fez, quando a galera vai fundo e tenta achar alguma brecha na história pra colocar algo a mais ali de sentimento deles, mas sem estragar a história, sabe? Sem inventar um negócio que o Tolkien nunca tenha falado, etc e tal, ou que mude mesmo o conceito e a trajetória da narrativa, né? E essas duas faixas das quais a gente falou agora trazem um pouco desse jeito dos caras do Blind interpretarem sem mudar nada na narrativa, olha que legal. War of Wrath é inteirinha uma especulação de como poderia ter sido a conversa entre o Sauron e o Morgoth lá no final da Guerra da Ira. E Into the Storm traz também uma especulação do que estaria passando lá no íntimo dos corações dos Noldor. E esse foi apenas o começo, queridos e queridas amigos do Tolkien Talk! A ideia é ir falando aqui aos poucos de todas as bandas que fizeram alguma coisa ou tiveram alguma inspiração em cima das obras do Tolkien. A gente ainda tem muita coisa aqui para falar do Nightfall in Middle-earth,
a gente ainda tem muita coisa pra falar do Blind Guardian, só que a gente também tem coisa pra caramba pra falar do Led Zeppelin, do Nightwish, do Marillion e mais um montão de outras bandas. E se você conhecer alguma outra banda que também tem inspiração dos livros de Tolkien, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram desse TT e ainda não deram like no vídeo, agora é a hora, galera. Dá o like já! E se vocês não se inscreveram, se inscrevam e cliquem no sininho para ativar as notificações toda vez que sai um TT novo. Curtam também os nossos parceiros e os links deles estão todos aqui embaixo na descrição do canal. E eu gostaria de agradecer a todos os padrinhos e madrinhas que estão fazendo o TT crescer. Obrigado, galera! E quem não é padrinho e madrinha e quiser ajudar também o TT, o link para isso está aqui embaixo também na descrição, tá? Lembrando que tem uma outra forma de vocês ajudarem o TT sem custo adicional algum. Se vocês quiserem comprar algum livro de Tolkien, do Lewis ou qualquer outro, usa o link gerado pelo Tolkien Talk lá da Amazon. Para saber como faz isso, o link está aqui embaixo também. Sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nosso grupo de discussões lá no Facebook, o Dragão Verde, e leiam o nosso blog que tem sempre alguma coisa bacana por lá. Eu gostei muito de ter apresentado esse TT para vocês. Muito obrigado, meus amigos, pela paciência e pela audiência. Até mais e Nova Air!